Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rodrigo Carvalho, professor de materiais odontológicos. Nesse capítulo nós trataremos dos sistemas adesivos. E já vou alertando a vocês que as aulas então serão divididas em porções menores, para que os vídeos não fiquem muito longos e assim fiquem maçante. Então, a aula, por exemplo, de sistemas adesivos será dividida em 4 partes, sendo essa primeira parte aspectos dos tecidos dentais, então aspectos dos tecidos dentários importantes para o processo adesivo. A segunda parte nós falaremos sobre sistemas adesivos, a classificação dos sistemas adesivos, dando ênfase para os adesivos convencionais. Numa terceira parte, ênfase para adesivos autocondicionantes, e na quarta e última parte, dando ênfase para os adesivos chamados multimodo ou universais. Bom, o mecanismo de adesão ele se dá basicamente pela substituição parcial da fase mineral, que, como vocês sabem, a parte mineral ou a fase mineral dos tecidos dentários é a hidroxiapatita, que está presente tanto no esmalte quanto na dentina. Então, quando eu tenho adesão, o que ocorre é que eu uso um ácido para que remova parcialmente uma porção de hidroxiapatita, para que essa porção de hidroxiapatita que foi removida seja substituída por monômeros metacrilatos. Esses monômeros metacrilatos nada mais são do que adesivos odontológicos. Os adesivos odontológicos são constituídos por uma grande parte de monômeros metacrilatos. Eles então substituem a hidroxiapatita, que foi removida pelo ácido, e ao serem polimerizados pela luz azul dos fotopolimerizadores, então eles tomam presa nesse local que antes havia hidroxiapatita, e assim eles ficam presos ali. Então, por isso que a gente promove um imbricamento ou um entrelaçamento. Então, há um entrelaçamento entre o adesivo, que se uniu à região do tecido que foi desmineralizado. Então, imbricamento micromecânico nada mais significa do que um íntimo contato entre o adesivo que agora ocupa o local onde antes havia hidroxiapatita. Bom, como essa é uma aula para falarmos sobre as questões mais relacionadas à composição do tecido, nós temos que dividir os principais tecidos para essa aula. O esmalte, que é um tecido altamente mineralizado e que não é um problema para adesão. Por ser altamente mineralizado, ele possui então um conteúdo de água muito pequeno e um conteúdo orgânico ainda menor. Em média, 95% da construção do esmalte é de hidroxiapatita, é de conteúdo inorgânico ou conteúdo mineral. Ou seja, não existem muitas proteínas nem muita água nessa região. Então, se nós fizermos uma analogia, uma associação, daqui já conseguimos perceber que aderir as resinas à estrutura do esmalte é mais fácil, porque o conteúdo de água é pequeno. Como é essa estrutura? Nessa imagem nós temos uma micrografia, uma fotomicrografia, ou seja, uma imagem extremamente ampliada do tecido de esmalte, feita no microscópio eletrônico de varredura, do que seria um esmalte aprismático. Esse esmalte aprismático é a última camada do esmalte que está em contato com o meio externo, ou seja, está em contato com a saliva. É um esmalte que não tem uma organização em forma de prismas. Já o esmalte aprismático, como é possível ver na imagem, ele possui essa organização que em alguns livros vocês encontrarão que é uma organização parecida com raquetes de tênis, né?
que é altamente mineral. Essas raquetes, esses prismas, eles são compostos basicamente de hidroxiapatita. E entre eles tem esses espaços que vocês conseguem enxergar, que é banhado por um líquido aquoso. E o que acontece quando a gente usa ácido fosfórico na superfície do esmalte? E por que nós usamos ácido fosfórico? O ácido fosfórico ele é usado numa concentração de 35%, na verdade de 30% a 40%, sobre a superfície do esmalte por 30 segundos. Isso tanto para os adesivos convencionais, quanto para os autocondicionantes, ou quanto para os adesivos chamados de multimodo. O ácido fosfórico ele deve ser sempre usado no esmalte, porque o esmalte é o tecido mais duro do corpo humano. Então, nós precisamos aumentar a energia de superfície desse tecido, promovendo esses picos e vales que nós podemos ver na imagem a seguir. Então, esses picos e vales, eles são promovidos pela ação do ácido fosfórico sobre a hidroxiapatita. Então, eu crio picos e vales e assim eu aumento a energia de superfície do esmalte para receber o adesivo. Nada mais é do que aumentar a superfície de contato, aumentar a energia, deixá-la mais ávida, mais apta a receber o líquido. E é o que fica representado nesse próximo slide, né? Quando nós utilizamos o ácido fosfórico, o que nós estamos promovendo na superfície do esmalte é que o sistema adesivo molhe de forma muito boa a superfície do esmalte. Então, por quê? Eu tenho um alto molhamento por conta de uma alta energia de superfície obtida após o uso do ácido fosfórico sobre o esmalte. E como nós podemos secar completamente a superfície do esmalte, é ainda melhor para a questão da adesão. De forma que, hoje em dia, não existe nenhum problema para se aderir às resinas odontológicas à superfície do esmalte. O problema começa a surgir, ou melhor, nós temos que contornar problemas relacionados a um outro tecido, que é o tecido dentinário. O tecido dentinário ele tem algumas características diferentes do esmalte. A primeira característica é um alto conteúdo de material orgânico e maior conteúdo de água. Então, como nós podemos ver nesse gráfico de pizza, o conteúdo mineral, ou seja, hidroxiapatita, gira em torno de 70%, enquanto que no esmalte era de 95%. Já o conteúdo orgânico é de 18%, enquanto no esmalte era de 1%. E o conteúdo de água da dentina gira em torno de 12%, enquanto que para o esmalte era de 4% em média. O que isso significa? Significa que a dentina é um local mais úmido e, como eu já falei em sala de aula, colar coisas em regiões úmidas é mais complicado. E daí se dá dificuldade. O que é o conteúdo orgânico presente na dentina? O conteúdo orgânico é colágeno, fibrilas colágenas. Então é a estrutura tridimensional que dá suporte ao tecido dentinário. Então tem uma estrutura tridimensional formada por colágeno. Esse colágeno tem minerais ao seu redor. Isso forma o tecido dentinário. E ainda temos a presença de túbulos dentinários. Como que é a outra estrutura da dentina? A dentina tem essa característica de ser tubular. Então, ela tem túbulos e esses túbulos são importantes para o processo de adesão. Por quê? Porque eles têm uma dinâmica, eles não são constantes. Quanto mais próximo à polpa, eu tenho mais túbulos. E quanto mais próximo à polpa, eu tenho mais túbulos e eles têm maior calibre. Então, como nós podemos ver no slide, próximo à polpa eu tenho cerca de 50 mil túbulos por milímetro quadrado. Então, eu tenho um maior número e eles são mais calibrosos. Enquanto lá perto do limite amelodentinário, eu tenho, em média, 10 mil túbulos por milímetro quadrado. O que isso significa na prática?
Significa que quanto mais profunda é a minha cavidade, maior é a quantidade de umidade na região, porque vocês já perceberam que se tem mais túbulos, eu tenho uma maior permeabilidade próximo à polpa. Então, a polpa, como é um tecido conjuntivo frouxo, ele vai levar mais água para o interior desses túbulos. E o que acontece quando usamos o ácido fosfórico? Percebam que aqui há 15 segundos, não há 30, né? Por que 15 segundos? Porque temos menos mineral no tecido dentinário e nós conseguimos o efeito de remover a hidroxiapatita na dentina com menor tempo. O que acontece? Então vejamos essa microscopia eletrônica de varredura. O que ela mostra para nós? Mostra algo que nós chamamos de smear layer, ou lama dentinária. Essa deposição que existe sobre o túbulo e sobre a superfície da dentina, que aqui nessa região chega a tamponar o túbulo, né? O que é isso? É uma lama, um debris que se forma quando nós fazemos o preparo cavitário. Então, quando nós cortamos as paredes dentinárias. E de que é composta essa lama dentinária? Ela é composta de resto de matéria orgânica, de resto de matéria inorgânica, de bactérias também presentes no processo de formação da cavidade. Então, com ácido fosfórico, nós vamos remover completamente a smear layer, além de desmineralizar a dentina. Formando então essa outra imagem aqui, nós podemos observar que a lama dentinária foi removida de dentro do túbulo dentinário e, além disso, a superfície da dentina foi desmineralizada. Aqui, de forma diferente então do que acontece no esmalte, nós temos a abertura dos túbulos dentinários e também exposição de colágeno, dessas fibrilas de colágeno, que são essas linhas, essas tiras que aparecem aqui com aspecto parecido a um novelo, né? Isso faz com que esse processo seja totalmente diferente do que acontece no esmalte. Sendo assim, eu terei um ambiente mais úmido e com colágeno. E muito do que nós fazemos em dentina depende dessa relação de água e da presença de colágeno, como veremos nas aulas a seguir. Então, o que fica claro? Fica claro que na dentina, o ácido fosfórico ele tem um efeito diferente do que acontece no esmalte. No esmalte, quando eu uso o ácido fosfórico, eu aumento a energia de superfície. Na dentina é o contrário, porque quando eu uso ácido fosfórico, eu exponho fibras de colágeno e aumento o conteúdo de água na região, porque eu abro os túbulos. Isso faz com que eu tenha um menor molhamento. Diminui a energia de superfície da dentina. Quando eu uso ácido fosfórico na dentina, eu diminuo a energia de superfície, ou seja, eu complico a aplicação do adesivo. Mas, claro, não se preocupem que foram desenvolvidas estratégias para que esse desafio seja superado. Certo? Essa é, então, a primeira parte da aula, falando só sobre substrato, esmalte e dentina, e vocês podem ter mais informações sobre o esmalte e a dentina olhando o livro do Khatiburian e Arana, que é de histologia em biologia oral. Um livro, então, para conhecer melhor a estrutura histológica desses dois tecidos.